O governo brasileiro vai esperar até 1º de agosto para divulgar uma resposta à sobretaxa de 50% sobre as exportações dos produtos nacionais. Repórter André Neri, direto de Brasília, chegando com as últimas informações. Existe, André, a possibilidade de retaliação por parte do Brasil? Lula pretende negociar diretamente com Donald Trump? Bem-vindo, boa noite para você. A você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria assumir a responsabilidade pela taxação ao Brasil anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula afirmou que foi o filho do ex-presidente, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, quem fez a cabeça de Trump para que a medida tarifária fosse adotada. A acusação se refere ao fato de Eduardo Bolsonaro estar morando nos Estados Unidos, onde diz estar lutando contra o que ele considera como abusos e distorções da política brasileira. Lula também afirmou querer que Trump respeite o Brasil e a justiça brasileira, assim como ele respeita a americana. Por fim, Lula afirmou que se o presidente dos Estados Unidos conhecesse um pouquinho o Brasil, teria mais respeito, citando também os cerca de 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Essas declarações foram dadas em entrevista à TV Record e, na ocasião, Lula voltou a afirmar que vai tomar medidas com base na lei de reciprocidade, com possíveis taxações aos Estados Unidos, mas somente a partir de 1º de agosto, e isso se as promessas de Trump de fato forem cumpridas. Tiago. André, você está no Congresso Nacional, como é que foi o dia do Congresso, o clima, a discussão política por causa do tarifaço? Daqui a pouquinho a gente complementa com o André Neri. Eu vou chamar então os nossos comentaristas. O Cristiano Vilela está aqui nos estúdios, mas eu abro com a Dora Kramer. Tudo bem, Dora? Boa noite, bem-vinda como sempre. Bom, foi um dia de muita ebulição política, muita discussão, falas do governo brasileiro. E eu já te pergunto, qual foi o posicionamento correto do governo brasileiro até agora em relação à diplomacia, para aguardar, para saber efetivamente se as tarifas entram em vigor dia 1º de agosto. Boa noite, Dora. Boa noite, Thiago. Já dou logo meu boa noite ao Vilela e a todos que estão nos acompanhando. Olha, o presidente Lula não poderia ter outro tipo de reação, porque essa história, como tudo aqui, virou uma guerra. O tarifaço do Trump virou uma guerra entre governo e oposição. E ele, o presidente americano, claro que deu um tremendo de um tiro no pé da direita, quando resolve castigar o Brasil para defender o Jair Bolsonaro. E os aliados do ex-presidente sentiram esse tranco, sentiram isso, e aí passaram a acusar, como não tem o que dizer, porque a história fica muito ruim, porque joga esse campo político contra a população, contra os empresários, contra o agro, enfim, é um desastre. E aí passaram a dizer que é a culpa do presidente Lula. Ora, meu Deus, pois se quem resolveu misturar a questão da balança comercial com questões em andamento na justiça e também questões políticas internas foi o Donald Trump, né? Então, nessa batalha, o governo está ganhando e a oposição está perdendo. E a ironia da história é que tudo isso por inspiração de quem? De Eduardo Bolsonaro, que no caso realmente se mostrou um estrategista daqueles que deixam muito, mas muito mesmo, a desejar, para dizer o mínimo. E tem também, agora temos a questão da economia, que é muito difícil a levar uma negociação, gente, porque se a questão é política, como não somos nem nós aqui no Brasil que estamos dizendo, a repercussão no mundo, a surpresa, o estarrecimento, é exatamente pelo o caráter completamente político. O que vai se colocar na mesa? Para negociar o quê? Se a questão é política. Então, tudo isso dificulta a posição do Brasil. É claro que a diplomacia, a área econômica atua, todo mundo falando em cautela, tal, mas é uma situação tão inédita e tão absurda que as pessoas ainda estão meio atordoadas, tentando
encontrar um caminho de como reagir. Mas na política não havia não havia alternativa. O presidente Lula não ser realmente acentuar a questão da soberania nacional. Cristiano Vilela, bem-vindo de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. A questão é a seguinte, tudo isso faz com que essa divisão política se acerre ainda mais, quando no pano de fundo está a questão política, mas vem a preocupação com a economia, não é isso? Bem-vindo. Exatamente, Tiago. Uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, por vezes dá a impressão, inclusive, que determinados setores, especialmente o setor governista, está, de alguma forma, aproveitando esse contexto muito mais do que a preocupação por conta dessa retaliação dos Estados Unidos, desse aumento na taxação dos produtos brasileiros, mas a impressão que dá é que o governo está vendo ali uma luz no fim do túnel para mudar o jogo, para virar o jogo que nos últimos meses vinha sendo de derrota para o governo no campo das comunicações, no que se podia averiguar das pesquisas de opinião mostrando realmente uma baixa popularidade do governo Lula. Agora, diante desse fato, se vê uma possibilidade de mudar o discurso, onde o governo possa fazer o nós contra eles de uma forma a demonstrar o Brasil contra os Estados Unidos e uma luta mais nacionalista. O fato é que nós não sabemos ainda se esse discurso vai colar, mas num primeiro momento realmente vai se colocando como um discurso forte. E aí, quando a gente analisa que está faltando ali um ano para o início efetivo do processo eleitoral, a gente vê que de agora em diante nós teremos uma polarização atrás da outra. Tudo será motivo realmente para se politizar e para se colocar de um lado esquerda contra direita, governo contra oposição, enfim, como de uma forma geral a classe política tem gostado muito de fazer.